Olá, alunos! Tudo bom? Aqui é a professora Renata, professora de Biologia do canal, e hoje eu tô aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre conceitos epidemiológicos. Bom, essa aula é a continuação da última aula que nós tivemos sobre epidemiologia. Infelizmente, aquela aula eu estava testando a lousa digital, não gostei tanto, por isso que eu tô voltando aqui pro meu papelzinho. É claro que eu vou tentar com uma lousa de verdade, vou tentar de outras formas, afinal, é uma aprendizagem pra gente também. Então vamos lá. Na última aula nós aprendemos que epi significa sobre, demi vem do demo, população. Lógicos vem de logia, né, que é o conhecimento, o estudo. Então, estudo sobre a população. É qualquer estudo? Não, não é qualquer estudo. É estudo sobre doenças, ok? Então, quando a gente estuda as doenças, a gente vai ter uma classificação. Então, quando a gente estuda doenças, a gente consegue classificar as doenças de acordo com a sua ocorrência sobre uma determinada população. E aí nós vamos ter três classificações que eu escrevi aqui para vocês. A gente vai ter endemia, epidemia e pandemia. Começando então pela endemia. A endemia, como eu escrevi aqui para vocês, ela é uma doença com duração contínua, ou seja, ela sempre vai estar acontecendo. Contudo, ou seja, é restrita a uma dada área de causa local. A gente tem aí que a endemia é qualquer doença infecciosa, ou seja, que se espalha, mas que ela só vai acontecer em um mesmo local, em uma mesma região. Ela não vai se espalhar para outras regiões, para outras comunidades. E quais são os exemplos de endemia que existem no Brasil? A gente tem a malária, até coloquei aqui o mosquito vetor, que é o Anopheles, também conhecido como mosquito prego. Ela acontece bastante na Amazônia, então é uma região endêmica para a malária. Nós temos também a doença de Chagas, que acontece no centro-oeste brasileiro. E além disso, uma que costuma aparecer bastante nos vestibulares na região nordeste é o esquistossomose. Então essas são doenças endêmicas brasileiras. Agora vamos para o segundo tipo, que é a epidemia. A epidemia é uma doença infecciosa, e eu coloquei aqui para vocês, que ocorre em uma região ou comunidade. E qual é a diferença dela? Elevação brusca de casos. Então, normalmente, a elevação nos casos ela é muito rápida, muito alta, em um curto período de tempo. Então, a gente fala, né, que é uma doença infecciosa, normalmente transmissível, pode não ser, mas a maioria é de origem transmissível, né, de pessoa para pessoa, que ocorre numa comunidade ou região. E aí ela vai se espalhar muito rapidamente entre as pessoas de outras regiões, que vai originar um surto epidêmico. Algumas causas da epidemia é a mutação do agente patogênico. Lembra o que é patogênico? É aquele que causa a doença, né? O transmissor da doença. Ou também ela pode ocorrer pelo surgimento de um novo agente que não era conhecido. Exemplos de epidemia no Brasil são a febre amarela, o sarampo, a poliomielite e a dengue. Aqui na epidemia, para caracterizar, eu fiz o Aedes aegypti, né, que é o mosquitinho da dengue, popularmente conhecido. Pode aparecer ainda um quarto elemento, que seria o surto. Coloquei aqui para vocês que o surto é quando a doença aumenta inesperadamente, ou seja, aumento inesperado do número de casos de uma doença em uma região específica. Só que cuidado com essa região, ele não está se referindo à cidade, mas ele está se referindo, por exemplo, um bairro daquela cidade, colégio, quartel,
creche, isso caracteriza o surto, ou seja, é um tipo de ocorrência epidêmica. Um exemplo de surto que nós temos é a própria dengue em alguns locais, como Itajaí. Ela é tratada não como epidemia, mas como surto, porque ela só acontece em alguns bairros e não na cidade toda. E para que não tenha dúvida, eu queria relacionar junto com vocês aqui o surto e a epidemia. Um surto, quando ele acontece em diversas regiões ao mesmo tempo, ele passa a ser uma epidemia. É o próprio caso da dengue. Por último, mas não menos importante, nós temos a pandemia. Inclusive, nós estamos vivendo uma agora que começou em 2019 e continua em 2020, que é o coronavírus. Inclusive, eu coloquei aqui ele representado. A pandemia é uma doença também infecciosa que afeta a população de vários países. Agora, ele não vai afetar somente uma área, ele começa a afetar vários países, ou seja, ocorrem em mais de um continente e às vezes ocorrem até no mundo inteiro. Coloquei aqui até mesmo por todo o mundo. Para ser caracterizada uma pandemia, existem algumas exigências. A primeira é que a doença deve se espalhar muito rápido ou matar um grande número de pessoas. Portanto, deve ser infecciosa. A partir disso, nós temos que a pandemia é um tipo de epidemia de larga escala, ou seja, de grande proporção, e ela se espalha por um ou mais de um continente ou mundo inteiro, causa diversas mortes inúmeras, E para finalizar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. Assim que começou, o coronavírus apareceu em Wuhan, que é a maior província de Hubei, e depois o Covid-19 começou a se espalhar por outras regiões. Foi a China, a Ásia. Dessa maneira, se nós formos perceber, o coronavírus, ele passou de um surto para uma epidemia e veio a se tornar uma pandemia. Contudo, ele não foi classificado como endêmico. Por que será? Vamos pensar? Isso se deve ao fato da endemia ser relacionada quando uma doença acontece muito naquela região. E nós ainda não temos referências do SARS-CoV-2 para saber o quanto ele vai permanecer, se ele vai vir a se tornar uma endemia ou não, sazonal ou não. Calma, não vai embora ainda não. Não acabou. Eu trouxe uma questãozinha para nós resolvermos juntos. Vamos lá? É a presença constante de uma doença em uma população e em determinada área geográfica. O número de casos está sempre dentro do esperado. Alternativa A, pandemia. Alternativa B, epidemia. Alternativa C, surto. A alternativa D, prevalência. E a alternativa E, endemia. Qual dessas você responderia? Bom, espero você responder aqui e na próxima aula eu corrijo com vocês. Um beijo!